Eu finalmente entendi por que muitos brasileiros não suportam certos estrangeiros. E antes que alguém se irrite nos comentários, calma. Eu não estou dizendo que o Brasil odeia quem vem de fora. Pelo contrário. Talvez poucos países no mundo recebam um visitante com tanto abraço, tanto sorriso, tanta pergunta curiosa e tanta vontade de ajudar quanto o Brasil. Mas existe uma coisa que eu só fui entender quando coloquei os pés naquele país. O brasileiro pode até abrir a porta da casa, oferecer café, explicar o caminho, rir da sua tentativa de falar português e ainda te chamar para almoçar. Mas se você chega pisando na cultura dele, tratando o país como cenário exótico, fazendo bagunça, debochando das pessoas ou confundindo alegria com falta de respeito, a porta emocional se fecha na hora. Meu nome é Camila Zhang. Eu nasci na China, cresci entre Pequim e Auckland, e atualmente estudo comunicação internacional na Nova Zelândia. Durante anos, minha visão sobre o Brasil vinha quase toda da internet. Eu via vídeos de carnaval, futebol, memes de brasileiros invadindo comentários estrangeiros, cortes de podcasts, brigas no Twitter, vídeos de comida de rua, reportagens sobre violência, praias lotadas, gente dançando em qualquer lugar e comentários exagerados dizendo: o Brasil não é para amadores. No começo eu achava tudo apenas engraçado. Eu não entendia metade das piadas, mas ria mesmo assim. É sobre isso, tanquei foi nada, o brasileiro não tem um dia de paz, a quinta série vive. Essas frases apareciam o tempo inteiro, e eu ficava tentando decifrar como um país conseguia transformar qualquer tragédia, qualquer confusão, qualquer absurdo cotidiano em humor. Parecia uma defesa emocional coletiva, como se rir fosse uma maneira de sobreviver. Aos poucos, eu não estava mais interessada apenas na língua portuguesa. Eu queria entender o que existia por trás daquele jeito de falar, daquele improviso, daquela intimidade rápida, daquela capacidade de transformar desconhecidos em quase amigos em questão de minutos. Então, alguns meses atrás, eu finalmente viajei ao Brasil. Seriam apenas 10 dias. 10 dias passando por São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte. Uma viagem curta, quase irresponsavelmente curta para um país tão grande. Mas eu não imaginava que aqueles 10 dias seriam suficientes para destruir várias certezas que eu carregava. Eu cheguei ao Brasil com uma mala, um passaporte e uma cabeça cheia de estereótipos. Voltei com vergonha de algumas ideias que eu tinha, com admiração por outras coisas que eu jamais teria percebido de longe, e com uma frase martelando na cabeça: o problema não é ser estrangeiro no Brasil. O problema é chegar ao Brasil sem humildade. Nos primeiros dias em São Paulo, eu fiquei chocada com a intensidade da cidade. Nada parecia parar. As avenidas eram enormes, os prédios pareciam não acabar, as pessoas caminhavam rápido, os carros buzinavam, os motoboys cortavam o trânsito como se estivessem em uma coreografia perigosa, e em cada esquina havia alguém vendendo alguma coisa, pedindo alguma coisa, entregando alguma coisa, correndo para algum lugar. Eu tinha imaginado o Brasil como um país mais lento, mais relaxado, mais tropical. São Paulo me deu um tapa na cara logo no primeiro dia. Mas o que mais me surpreendeu não foi o caos aparente. Foi a organização invisível dentro dele. Na fila da padaria, ninguém precisou explicar como funcionava. Primeiro você pegava a senha, depois escolhia, depois pagava, depois retirava. No metrô lotado, as pessoas reclamavam, suspiravam, se apertavam, mas ainda assim havia pequenos gestos de cuidado. Um homem ofereceu lugar para uma senhora sem fazer espetáculo. Uma jovem segurou a mochila na frente do corpo para não bater nos outros. Uma funcionária orientou um turista perdido com uma paciência que eu, sinceramente, não esperava encontrar no meio daquele movimento. A primeira impressão foi contraditória. O Brasil era barulhento, mas não era descontrolado. Era informal, mas não era sem regra. Era caloroso, mas não era ingênuo. Havia uma etiqueta ali, só que diferente da etiqueta silenciosa que eu conhecia em outros países. No Brasil, a regra não aparecia como silêncio absoluto ou distância rígida. Ela aparecia no com licença, no desculpa, moça, no pode passar, no fica tranquila, no eu te ajudo. Era uma ordem mais humana, mais emocional, mais baseada em leitura social do que em placa na parede. E foi justamente por isso que a primeira cena desagradável me atingiu tão forte. Eu estava na Avenida Paulista, perto de um ponto turístico, quando vi um grupo de estrangeiros jovens falando alto em inglês. Até aí, nada demais. O Brasil fala alto, ri alto, vive alto. Mas eles não estavam apenas animados.
Eles estavam debochando. Um deles apontava para vendedores ambulantes e imitava o sotaque das pessoas. Outro filmava trabalhadores como se estivesse gravando animais raros. Uma garota comprou um salgado, deu uma mordida, fez careta e jogou o resto numa lixeira errando de propósito, deixando cair no chão. O amigo dela riu e disse algo como: "Relaxa, aqui ninguém liga." Mas ligavam. Ninguém gritou. Ninguém criou confusão. Ninguém fez discurso patriótico. Só que eu vi o olhar de uma senhora que estava esperando o ônibus. Vi o rosto fechado do vendedor que tinha acabado de ser filmado sem permissão. Vi dois brasileiros mais jovens trocando aquele olhar silencioso que não precisava de tradução. Não era ódio ao estrangeiro. Era desprezo por arrogância. Era aquela mensagem muda: "Você veio até aqui para rir da nossa cara?" Naquele momento eu entendi algo que muitos turistas não entendem. O Brasil pode rir de si mesmo o tempo inteiro, mas isso não dá ao visitante o direito de humilhar o Brasil. Brasileiro faz piada do próprio país, reclama do governo, reclama do transporte, reclama do preço, reclama até do calor. Mas quando alguém de fora chega tratando tudo como inferior, como bagunça folclórica, como se a vida das pessoas fosse conteúdo para ganhar curtida, a reação muda. O sorriso continua por educação, mas a confiança desaparece. E eu, como estrangeira, senti um alerta interno. Será que eu também já tinha olhado para aquele país com superioridade? Será que antes de chegar, eu também consumi o Brasil como entretenimento, sem enxergar a dignidade por trás das cenas? Essa pergunta me incomodou mais do que eu gostaria de admitir. Depois disso, comecei a observar melhor, não apenas os pontos turísticos, mas os gestos pequenos. Em uma lanchonete simples no centro de São Paulo, um homem que parecia ter pressa voltou 3 passos só para entregar à atendente uma moeda que ela tinha dado a mais no troco. Em uma farmácia, uma senhora não sabia usar o caixa eletrônico, e 2 pessoas ajudaram sem tratá-la como incapaz. Em uma estação de metrô, uma mãe com carrinho de bebê tentou subir uma escada, e 3 desconhecidos se aproximaram quase ao mesmo tempo para ajudar. Ninguém pediu aplauso. Ninguém filmou para postar. Simplesmente fizeram. Foi aí que comecei a perceber uma coisa que a internet raramente mostra: o Brasil real não cabe nos extremos. Não é só violência, nem só festa. Não é só corrupção, nem só simpatia. Não é só caos, nem só beleza. É um país cheio de contradições, mas sustentado por uma rede invisível de pequenas gentilezas. E talvez seja justamente por isso que o brasileiro fique tão irritado quando um estrangeiro chega com uma opinião pronta. Porque o Brasil é difícil demais para ser resumido por quem ficou 3 dias tirando foto de praia. No 4º dia fui ao Rio de Janeiro. Confesso que cheguei com medo. Não por experiência própria, mas por narrativa. Antes da viagem, várias pessoas disseram: "Cuidado no Rio, não pega celular na rua, não confia em ninguém, não anda sozinha." Algumas recomendações eram úteis, claro. Segurança é algo sério. Mas havia um tom de pânico quase teatral, como se eu estivesse entrando em uma zona de guerra. O Rio que encontrei era mais complexo. Sim, havia tensão. Sim, havia desigualdade visível. Sim, eu precisava estar atenta. Mas também havia uma beleza quase injusta, uma energia que parecia sair do chão, uma mistura de mar, montanha, suor, música, ônibus cheio, ambulante gritando, gente discutindo futebol e um pôr do sol capaz de calar qualquer arrogância estrangeira. Na praia, vi outra cena que mudou meu olhar. Um turista europeu discutia com um vendedor de mate porque achava o preço absurdo para um país pobre. Ele falou isso em inglês, achando que ninguém entenderia. Mas entenderam. O vendedor ficou sério. Um rapaz brasileiro ao lado respondeu em inglês perfeito: "Ser pobre não significa trabalhar de graça." O silêncio que veio depois foi pesado. Aquela frase ficou na minha cabeça o dia inteiro. Ser pobre não significa trabalhar de graça. Quantas vezes turistas chegam a países da América Latina achando que tudo tem que ser barato, que todo mundo tem que sorrir enquanto é explorado, que negociar agressivamente com o trabalhador informal é uma aventura cultural. Eu já tinha visto isso em outros lugares. Mas no Brasil, naquele momento, a resposta veio com uma dignidade feroz, e eu admirei profundamente. No mesmo dia, um senhor carioca percebeu que eu estava perdida tentando encontrar uma rua em Copacabana. Ele não apenas explicou.
Ele caminhou comigo por 2 quarteirões, apontou referências, contou que tinha uma filha morando no Canadá, perguntou se eu já tinha provado feijoada, reclamou do preço do mercado e terminou dizendo: "Olha, minha filha, o Rio é lindo, mas não dá mole, tá?" Aquilo era o Brasil em uma frase: acolhimento e alerta, carinho e realismo, sorriso e sobrevivência. Mas a experiência que mais me marcou aconteceu em Salvador. Eu cheguei à Bahia esperando cor, comida, história e música. Encontrei tudo isso, mas encontrei também algo mais profundo, uma consciência de identidade que me deixou sem palavras. No Pelourinho vi turistas encantados, mas também vi alguns tratando aquele espaço como cenário decorativo, sem entender o peso histórico das ruas, das igrejas, da presença negra, da dor e da resistência que sustentam aquela beleza. Uma turista tirava fotos fazendo poses exageradas ao lado de uma baiana vestida tradicionalmente, sem sequer pedir permissão. Quando a mulher cobrou pelo registro, a turista revirou os olhos. Aquilo me incomodou de um jeito estranho, porque eu mesma, com minha câmera na mão, percebi que precisava parar. Nem tudo é imagem, nem tudo é conteúdo, nem tudo existe para ser consumido por quem passa. Às vezes, respeitar um lugar começa por baixar o celular e perguntar: posso? Naquela tarde, uma guia local chamada Dona Marlene conduziu um pequeno grupo por ruas históricas. Ela falava com orgulho, mas também com firmeza. Em certo momento, um homem perguntou se aquela região era perigosa como dizem. Ela olhou para ele e respondeu: perigoso é conhecer um povo só pelas notícias ruins. Ninguém riu, porque não era uma piada. Era uma verdade. Eu senti vergonha. Não porque fiz aquela pergunta, mas porque já tinha pensado parecido. Antes de chegar, eu também tinha reduzido o Brasil a riscos, memes e imagens bonitas. Dona Marlene não estava tentando vender uma fantasia. Ela não negava problemas. Pelo contrário, falava de desigualdade, racismo, abandono, turismo predatório. Mas ela exigia que víssemos humanidade antes de julgamento. E isso para mim foi uma aula. À noite comi acarajé em uma barraca indicada por moradores. A vendedora me perguntou de onde eu era, corrigiu minha pronúncia de obrigada, com bom humor e me ensinou a pedir pouca pimenta, do jeito certo. 2 brasileiros ao lado começaram a conversar comigo como se eu fosse conhecida. Em menos de 10 minutos estavam discutindo comigo sobre futebol, novela, política, comida, preços e o absurdo de estrangeiros acharem que Buenos Aires fica no Brasil. Eu ria sem conseguir acompanhar tudo, mas me sentia incluída. Esse é um ponto que muita gente de fora não entende. O brasileiro aproxima. Ele pergunta. Ele comenta. Ele brinca. Ele entra na sua vida por alguns minutos sem pedir autorização formal. Para quem vem de culturas mais fechadas, isso pode parecer invasivo. Mas quando você aceita, percebe que não é invasão. É convite. O brasileiro cria comunidade temporária em fila, em ônibus, em restaurante e em elevador. Você chega sozinho e de repente tem alguém te recomendando prato, alertando sobre golpe, contando história da família e perguntando se você está gostando do país. Mas essa abertura tem uma condição silenciosa: reciprocidade. Não precisa falar português perfeito. Não precisa conhecer toda a história. Não precisa entender todos os códigos. Mas precisa respeitar. Precisa olhar nos olhos. Precisa tratar trabalhador como gente. Precisa entender que pobreza não é atração turística, que favela não é zoológico humano, que carnaval não é desculpa para assédio, que simpatia não é permissão para abuso, e que a informalidade brasileira não significa ausência de limites. No 7º dia fui para Belo Horizonte. E ali o Brasil me mostrou outra face. Menos cartão postal internacional, menos praia, menos fantasia para turista. Era um Brasil de mesa cheia, pão de queijo, café passado, conversa longa, gente chamando desconhecido de uai e meu bem, ruas com bares lotados e uma sensação de que a vida acontecia ao redor da comida. Em Minas, entendi que hospitalidade também pode ser silenciosa, mas não fria. Uma dona de restaurante percebeu que eu estava sozinha e me trouxe uma porção pequena de couve para experimentar. Quando eu disse que não tinha pedido, ela respondeu: eu sei, mas você precisa provar direito. Eu quase ri. Aquilo não era estratégia de venda. Era orgulho cultural. Era como se ela dissesse: você não vai sair daqui sem entender pelo menos um pedaço do que somos. E sinceramente acho que ela tinha razão. Há coisas que só se entendem comendo, ouvindo, esperando, aceitando a lentidão de uma conversa que não tem objetivo além de existir.
Foi em Belo Horizonte que vivi o momento mais desesperador da viagem. Depois de jantar em um mercado movimentado, peguei um carro por aplicativo para voltar ao hotel. Eu estava cansada, distraída, mexendo no celular, respondendo mensagens. Quando desci, agradeci ao motorista e entrei no lobby. Só percebi 10 minutos depois, minha bolsa pequena tinha ficado no carro. Dentro dela estava o meu passaporte, meu cartão principal, dinheiro, uma cópia dos documentos e um carregador. Meu estômago gelou. A recepcionista tentou me acalmar, mas eu já imaginava o pior. Eu não tinha um número direto do motorista. O aplicativo demorava para responder. Meu português, que parecia funcionar em situações simples, desapareceu no pânico. Eu comecei a misturar inglês, português e mandarim, sem conseguir formar uma frase decente. Foi aí que um homem que estava no lobby, esperando um parente, perguntou: "Você precisa de ajuda?" Ele se chamava Renato. Não era funcionário do hotel. Não tinha obrigação nenhuma. Mesmo assim, ficou comigo. Ligou para o suporte, falou com a recepção, me ajudou a escrever uma mensagem em português para o motorista e me disse várias vezes: "Calma, vai dar certo." Eu queria acreditar, mas não conseguia. Na minha cabeça, uma bolsa esquecida em qualquer grande cidade do mundo dificilmente voltaria inteira. Renato não romantizou. Ele não disse: "No Brasil ninguém rouba." Pelo contrário, falou: "Olha, pode acontecer de tudo, mas também tem muita gente honesta. Vamos tentar." Essa frase foi mais poderosa do que qualquer propaganda turística, porque não era fantasia. Era esperança adulta, com os pés no chão. Quase uma hora depois, o motorista respondeu. Ele tinha encontrado a bolsa no banco de trás e estava voltando para entregar. Quando chegou, eu abri a bolsa com as mãos tremendo. Tudo estava lá. Passaporte, dinheiro, cartão, tudo. Eu comecei a chorar de alívio. O motorista ficou constrangido e disse: "Moça, isso é seu. Eu só trouxe de volta." Renato riu e falou: "Tá vendo? Ainda tem Brasil que presta." Aquela frase me atravessou. Ainda tem Brasil que presta. Por trás dela havia dor, orgulho, cansaço e resistência. Era como se os próprios brasileiros estivessem constantemente defendendo seu país não apenas dos estrangeiros, mas também da desesperança interna. Eles sabem dos problemas. Sabem melhor do que qualquer turista. Mas muitos ainda escolhem agir corretamente mesmo quando ninguém está filmando, mesmo quando seria fácil fazer o contrário. Naquela noite percebi uma coisa: o Brasil não precisa ser idealizado para ser admirável. Na verdade, idealizar o Brasil é outra forma de desrespeito. Dizer que tudo é alegria, que todo mundo é simpático, que todo brasileiro é honesto, que o país é um paraíso tropical sem dor, é mentira. Mas reduzir o Brasil a crime, bagunça, pobreza e escândalo também é mentira. A verdade está na tensão entre essas duas imagens. E talvez seja justamente essa tensão que torna o país tão humano. Quando voltei para Nova Zelândia, comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas. Vi pessoas frias tratando atendentes como máquinas. Vi colegas falando de países latino-americanos com uma superioridade disfarçada de preocupação. Vi turistas planejando viagens ao Brasil com a pergunta errada: "O que dá para aproveitar lá?" E eu queria responder: antes de perguntar o que você pode aproveitar, pergunte o que você precisa respeitar. Um amigo europeu me perguntou rindo: "Então, os brasileiros gostam mesmo de estrangeiros ou só fingem?" Eu respondi sem hesitar: brasileiros gostam de gente. O que eles não gostam é de arrogância fantasiada de curiosidade. Ele ficou sem entender. Então expliquei. O brasileiro pode abraçar um desconhecido, mas percebe quando está sendo tratado como inferior. Pode rir de uma piada, mas sabe quando a piada vira humilhação. Pode ensinar uma palavra, mas sente quando o outro está zombando do sotaque. Pode receber turistas, mas não quer ver sua cidade transformada em parque de diversão para gente sem noção. E aqui vai minha opinião, talvez polêmica, talvez necessária. Muitos estrangeiros não estão preparados para visitar o Brasil porque confundem liberdade com licença para desrespeitar. Acham que porque o povo é caloroso, tudo é permitido. Acham que porque a música, praia e festa, não há dor, história, regra, limite. Acham que porque o brasileiro sorri, ele não percebe a ofensa. Mas percebe. E percebe muito. O Brasil me ensinou que respeito não é apenas seguir leis. É entender contexto. É não jogar lixo porque já está sujo. É não pechinchar de forma humilhante com quem trabalha no sol. É não tocar no corpo de alguém só porque a cultura parece mais aberta.
É não transformar desigualdade em conteúdo estético. É não chegar comparando tudo com Europa, Estados Unidos ou Ásia como se o mundo inteiro tivesse que pedir aprovação aos mesmos padrões. Também aprendi que gentileza não tem sempre a mesma aparência. Em alguns países, gentileza é silêncio. Em outros, é distância. No Brasil, muitas vezes, gentileza é intervenção. É alguém dizer que você está indo para o lado errado. É uma senhora mandar você guardar o celular. É um desconhecido avisar que aquele lugar não é seguro. É uma atendente te chamar de querida, mesmo depois de um dia cansativo. É um motorista devolver sua bolsa e agir como se tivesse feito apenas o mínimo. É uma vendedora insistir para você provar a comida do jeito certo. É um povo que, mesmo cansado de ser mal interpretado, ainda tenta explicar a própria alma. No último dia da viagem, antes de voltar, sentei em um aeroporto brasileiro e observei as pessoas. Famílias se despedindo com abraços longos. Gente levando mala demais. Crianças chorando. Funcionários tentando organizar filas. Passageiros reclamando do atraso. Um homem dividindo tomada com uma desconhecida. Uma mulher oferecendo biscoito para uma criança que nem conhecia. Um caos cheio de afeto. Uma confusão com o coração. E eu pensei, talvez seja isso que o Brasil tem de mais difícil para um estrangeiro entender. O país não se apresenta de forma limpa, silenciosa e fácil. Ele exige paciência, exige escuta, exige humildade. Ele te irrita e te encanta no mesmo dia. Te assusta e te acolhe na mesma hora. Te obriga a abandonar frases prontas. E se você tiver coragem de olhar além da superfície, talvez descubra que o Brasil não quer ser explicado por você, quer ser respeitado antes de ser explicado. Hoje, quando alguém me pergunta se vale a pena conhecer o Brasil, eu digo que sim, mas não vá apenas com câmera, dinheiro e roteiro. Leve também respeito. Leve disposição para ouvir. Leve cuidado com suas palavras. Leve consciência de que você não está entrando em um cenário feito para seu entretenimento, mas em um país vivo, contraditório, orgulhoso, ferido, criativo e profundamente humano. E para os brasileiros que estão assistindo, eu digo uma coisa: eu entendo melhor agora porque vocês se irritam quando alguém de fora fala do Brasil com arrogância. Porque não é apenas opinião. É uma ferida antiga sendo cutucada. Vocês sabem que o país tem problemas. Vocês falam deles todos os dias. Mas uma coisa é criticar a própria casa querendo vê-la melhorar. Outra coisa é um visitante entrar, pisar no chão sujo que ele nem tentou entender, rir da bagunça, explorar a hospitalidade e sair dizendo que conheceu tudo. Não conheceu. Conhecer o Brasil não é tirar foto no Cristo, comer churrasco, dançar no carnaval e dizer obrigado com sotaque engraçado. Conhecer o Brasil é perceber a dignidade do ambulante, a força da mulher que trabalha o dia inteiro e ainda sorri, a inteligência do povo que improvisa porque muitas vezes o sistema falha, a sensibilidade de quem transforma a dor em piada para não desmoronar. E a generosidade de quem ajuda mesmo sem confiar totalmente no mundo. Eu fui ao Brasil achando que encontraria um país fácil de resumir. Voltei sabendo que o Brasil é impossível de resumir. E talvez seja exatamente por isso que ele marca tanto. Se um dia eu voltar, não quero voltar como turista apressada. Quero voltar com mais português, mais escuta e menos certezas. Quero andar pelas ruas entendendo que cada gesto meu comunica alguma coisa. Quero pedir licença, agradecer direito, olhar menos como consumidora de experiências e mais como alguém entrando na casa de um povo. Porque no fim foi isso que o Brasil me ensinou: hospitalidade não é obrigação. Simpatia não é submissão. Alegria não é ingenuidade. E respeito não é detalhe de viagem. É a chave que decide se você vai apenas passar por um país ou se por alguns instantes, aquele país vai permitir que você chegue perto da sua alma. Então, antes de viajar, pergunte a si mesmo: o que eu estou levando comigo além da mala? Curiosidade ou arrogância? Respeito ou julgamento? Vontade de aprender ou desejo de confirmar estereótipos? Porque o Brasil pode até receber você com sorriso, mas só vai se revelar de verdade se você souber chegar com humildade. E quando isso acontece, quando você para de olhar o Brasil como manchete, meme ou cartão postal, algo muda. Você começa a perceber que por trás do barulho existe cuidado. Por trás da bagunça existe inteligência social. Por trás da piada existe dor. Por trás da festa existe resistência.
E por trás daquele famoso jeito brasileiro tão falado e tão mal compreendido, existe uma pergunta silenciosa que todo visitante deveria ouvir. Você veio nos respeitar ou apenas nos consumir? A resposta para essa pergunta muda tudo.